Nós estamos numa série com o tema Atos dos Apóstolos. Já falamos aqui 10 pregações, já estamos aí um bom tempo falando sobre isso. E hoje nós chegamos no capítulo 15, onde Paulo e Barnabé se separam. Vamos ver essa passagem que está capítulo 15, do 36 ao 41. Eu começo ali no versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nos quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Nós começamos aqui com a segunda viagem missionária de Paulo. O texto é muito claro. Paulo diz: voltemos para visitar os irmãos. Então, essa segunda viagem missionária, ela inicia numa viagem de visita àqueles campos que Paulo já tinha passado. Paulo talvez queria avaliar se os crentes estavam firmes na fé, se os crentes estavam, talvez corrigir algum desvio doutrinário. Imagine como uma pessoa que começou essa igreja aqui, né? Há tantos anos atrás, a pessoa veio, implantou um trabalho, e depois ela volta, depois de um tempo, para a mesma cidade de Rondonópolis, para visitar aquela igreja, visitar os irmãos, e para ver se aquele trabalho está em andamento, está saudável. Veja aqui a preocupação de Paulo, em não apenas fundar a igreja, mas também de dar o suporte, de dar o apoio, de verificar se aqueles irmãos, irmãs, estão precisando de alguma necessidade do apóstolo. Paulo não era só um plantador, ele também era um cuidador, ele também nutria as igrejas que ele passava. E isso porque numa era que não tinha WhatsApp, não tinha vídeo chamada, não tinha tantas facilidades, né? Hoje nós podemos fazer uma chamada de vídeo. Imagine Paulo, né? Com a tecnologia de hoje, né? Vou chamar aqui uma chamada de vídeo com os irmãos em Listra, para ver como eles estão, em Icônio, e assim ele conseguiria talvez pastorear de maneira muito mais rápida aquelas igrejas, né? Mas ele tinha que ir lá, porque ele não tinha essa tecnologia que nós já acessamos. E houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Esse versículo, meus irmãos, relata um desentendimento ali no início da segunda viagem missionária. Barnabé disse: vamos levar o João Marcos. Paulo disse: não, João Marcos não vai. Por quê? Porque ele tinha se afastado deles desde a Panfilha. Essa passagem está um pouquinho antes, está no capítulo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. O texto não fala por que João Marcos abandonou a viagem missionária. Talvez ele não deu conta. Talvez a viagem missionária era uma viagem cansativa, uma viagem desgastante. Eu falo que hoje assim nós temos muitas facilidades, né? Você vai daqui a Primavera, Campo Verde, a Sinop, você tem hotéis, você tem paradas, você tem um mapa no seu aplicativo, postos de combustível no caminho. Então as coisas hoje estão mais fáceis. Mas naquela época, uma viagem missionária
Hoje os missionários eles podem alugar um carro na Localiza, alugar um carro numa outra empresa de veículos, há outras facilidades. Mas na época não, na época era a cavalo ou a pé, não sabia onde ia ficar, não tinha um Airbnb, era muito mais difícil toda a situação, deslocamento. E é certo que João Marcos abandona a viagem. Talvez João Marcos era um garoto mimado, talvez um garoto criado com vó. Sabe essa história, criado com vó? Criado com vó é aquele garoto que cresceu tomando Danoninho, Yakult, né? Sempre a comidinha na mesa, não sabia o que era cozinhar. Eu falo que eu fui criado com vó. Quando eu fui para o seminário em Fortaleza, morar sozinho, eu não sabia muitas vezes, não sabia nada, acho que nem um ovo eu não fazia. Eu lembro que quando eu estava na cozinha, né, tinha equipe de cozinha, eu não sabia nada de cozinhar, eu aprendi na marra. Daniel, corta a cebola, e é isso que eu fazia, eu só era mandado. Eu lembro que minha mão ficava fedendo de cebola a semana inteira. Nunca tinha cortado cebola em casa, nunca tinha feito nada. Lavar roupa também nunca tinha lavado, passado muito menos. Mas aí eu tive que aprender a me virar. Talvez João Marcos, assim como eu, era um jovem criado com vó. Não tinha às vezes ali na viagem ninguém que pudesse cuidar do seu lanchinho, da sua comida. E ali ele começou a ver as dificuldades, passando a Panfilha, talvez os problemas, a fome, o calor, o frio. E ele disse, não é para mim não esse negócio, eu vou voltar para casa. E ele voltou e abandonou o Paulo e o Barnabé na viagem. Separação de Paulo e Barnabé. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. O texto fala que houve tal desavença. Eu coloquei na internet para pesquisar o que é a desavença. Desavença é um desacordo, um conflito entre duas pessoas, uma divergência de opiniões que pode gerar discussões, brigas e mal-entendidos. E o texto fala assim, tal desavença, não fala desavença, fala tal. Então, a coisa não foi fácil, não foi simples, foi algo que mexeu com os sentimentos do Paulo, do Barnabé. E essa desavença foi em relação ao nosso João Marcos, pela questão dele ter abandonado a primeira viagem. Vamos imaginar a conversa entre os dois. Paulo diz a Barnabé, vamos fazer uma viagem missionária, Barnabé, nossa segunda, vamos passar nas igrejas, vendo como elas estão. Barnabé, claro Paulo, ótimo, vamos viajar. Aí Barnabé diz, vou levar João Marcos. Paulo diz, João Marcos não vai. Barnabé diz, por que não vai? Não, porque a última vez ele abandonou. Barnabé diz, João Marcos vai. Paulo diz, ele não vai. E ficou nessa discussão, vai, não vai. E houve essa desavença entre eles, que nenhum cedeu. E assim eles se separaram. Paulo seguiu com Silas e Barnabé seguiu com João Marcos. Aplicações práticas. A primeira, os apóstolos não eram pessoas perfeitas. Quando a gente vê essa história, houve entre eles tal desavença, dá um alívio para nós, porque a gente vê que eles eram seres humanos, eram pessoas boas, mas eles não eram perfeitos, eles se desentendiam,
eles às vezes tinham opiniões contrárias. Paulo ficou ofendido porque queria levar João Marcos. Barnabé ficou decepcionado porque Paulo não deixou João Marcos ir. Esse episódio, irmãos, nos mostra que é normal pessoas, até mesmo os líderes, até mesmo pastores, presbíteros, diáconos, até mesmo líderes de célula, é normal que pessoas possam ter desacordos, famílias, um casal, um sócio. Os conflitos são uma realidade da vida normal. Se a gente é uma pessoa normal, a gente tem conflito. O anormal seria se a gente não tivesse. Em cada desentendimento, ponto 2, há vários pontos de vista. Isso acontece muito no casamento. No casamento, a mulher às vezes pensa de um jeito, o marido pensa de outro. Às vezes a mulher quer fazer algo, o marido quer fazer outro. É assim a vida. Nós geralmente lá em casa, eu e a Bel, nós tiramos férias uma vez por ano, tempo de a gente ter um descanso da igreja. Geralmente nós fazemos em janeiro, que é uma época que a igreja está mais calma, muitos em viagem também. Aí em janeiro a gente tira férias. A Bel, nós já começamos a discutir as nossas férias. Eu não falei a concordar, eu falei discutir. Porque ela já quer ir para o Nordeste. Nem chegou ainda, não tem nem dinheiro, mas ela quer ir para o Nordeste. Ah, porque eu quero ver o mar. Eu já digo, eu não vou para o Nordeste. Eu quero ir para São Paulo, eu falei. Lá em São Paulo tem 200 shopping, eu quero visitar os 200. Não quero ir para o mar, eu quero ir andar na rua, eu quero ir ver no shopping, ver filme, não quero ficar dentro de mar. Então você veja que é assim, o casal, às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra. Às vezes um quer A, o outro quer o B. Assim é também numa empresa, uma relação de sociedade, você tem um sócio, você tem um gerente, às vezes tem um ponto de vista. Às vezes quando os filhos são adolescentes, aí complica mais, porque lá em casa já tem 3 votos, não é mais 2, é 3. A Bel quer ir para o Nordeste, eu quero ir para São Paulo, e o Samuel quer ir para Goiânia, ficar na casa dos primos. Então a coisa já está complicando ainda mais, já são 3. Imagina se tiver 4 filhos então, 5. Complicou, tem que fazer uma votação. É assim, cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma forma de ver, e a vida é assim, meus irmãos, sempre vai haver opiniões contrárias, nunca a nossa opinião vai prevalecer sempre. Deus não nos fez um robô ou pessoas iguais. E olha essa frase que bonita, Deus reserva o direito de usar pessoas que não concordam comigo. Eu vou repetir. Deus se reserva no direito de usar pessoas que não concordam comigo. Ele vai colocar sempre pessoas em nosso caminho que não concordam conosco. Isso é para o nosso bem. Às vezes para a gente ver as coisas de um outro modo. Às vezes para a gente ver que não é sempre do nosso jeito. Terceiro lugar. Nos desentendimentos, cada lado tem o seu valor. Vamos pensar em Barnabé e Paulo. Barnabé tinha os seus motivos, mas Paulo também tinha os seus motivos. Eu acho que Barnabé ficava pensando assim, mas esse Paulo é um sujeito sem qualidade. Barnabé pensava, rapaz, Paulo era um perseguidor, Paulo era um homem que perseguia a igreja. Deus o perdoou, Deus o restaurou, eu investi na vida dele, porque os discípulos estavam com medo dele, eu, Barnabé, fui lá, investi, e agora esse sujeito não quer dar uma segunda chance.
o chamado apóstolo da graça, não quer dar a graça para o João Marcos. Talvez Barnabé não entendia como Paulo estava sendo tão firme e duro, rígido. Mas também tem um ponto de vista de Paulo. Paulo pensava, poxa, se você emprestar um dinheiro para uma pessoa, a pessoa não paga, você vai emprestar de novo? Você emprestou seu carro para o seu vizinho, o seu vizinho falou que é só na padaria e voltar com o seu carro, foi lá e bateu o carro, você emprestaria de novo? Então o Paulo diz, olha, ele já teve a chance, e ele errou, quer errar de novo? Então, cada lado tem o seu valor, cada lado tem a sua visão, e não vamos dizer que quem está certo, quem está errado, são pontos de vistas de alguma coisa. Quarto, nos desentendimentos acalorados, no geral, alguém sai ferido. Quanto mais acalorada a discussão, mais a gente fere, magoa. A língua, o Tiago fala, o apóstolo, que a língua é o menor órgão, mas o que causa o maior estrago. A boca, muitas vezes, ela pode ser usada para ofender, destruir. E hoje não tem só a boca da linguagem verbal, hoje tem ali a escrita. Hoje no WhatsApp, hoje no Instagram, Twitter, pessoas estão se degladiando, falando coisas de maneira agressiva. E isso também, de alguma forma, é o uso da palavra, só que é na rede social. E às vezes você manda um WhatsApp para alguém, o WhatsApp você não tem a expressão, você não tem a linguagem emocional presente, a expressão facial. Então a pessoa lê aquela mensagem, às vezes ela acha que você está ofendendo, que você está magoando. E às vezes você esqueceu de colocar uma interrogação, uma vírgula, ou um ponto final, e aquilo ali já gera uma outra ideia da frase. E assim vão discussões, conflitos, até mesmo em grupos de família. E nos desentendimentos acalorados, geralmente alguém sai ferido. Ontem teve uma festinha aqui da festa nordestina, e o pessoal foi muito caprichoso, e colocaram algumas, quando vocês saírem aqui, vocês podem passar ali no corredor, indo ao bebedouro, tem algumas frases da Bíblia, alguns versículos, só que numa linguagem de cordel, nordestina. E a que eu mais achei interessante, talvez porque eu estava preparando a pregação ainda, é Provérbios 17, que eles traduziram assim: até o abestado de boca fechada fica sabido. Vou repetir. Até o abestado de boca fechada fica sabido. Isso está em Provérbios 17, 28. Então, às vezes, a língua, a palavra, ela gera uma agressão, uma mágoa, um ressentimento. Às vezes maior do que um tapa, maior do que uma agressão física. Ponto 5. Quando ambos os lados são válidos, procure um acordo sábio. Paulo e Barnabé, eles poderiam ter entrado em um acordo. Eles não precisavam ter se separado por causa de João Marcos. E se você vê ali, não havia uma questão doutrinária, não era um problema sério, era uma questão de opinião. Talvez Paulo poderia ter dito, não, tudo bem, vamos dar uma segunda chance ao João Marcos. Ou talvez Barnabé poderia ter dito, não, verdade Paulo, ele já fraquejou na primeira, né? Não vamos levar ele agora, quem sabe na próxima a gente leve. Isso são acordos, e é importante acordos. O importante é a gente tentar resolver as coisas. Agora,
a gente acha assim, não, ceder é fraqueza, a gente acha que ceder é fraco, eu não posso ceder, e sendo que a Bíblia fala totalmente diferente. A Bíblia fala que felizes são aqueles que vivem em paz. A Bíblia não fala que a gente tem que ganhar sempre, a Bíblia não fala que a gente tem que estar certo sempre, não, a Bíblia fala assim, o que depender de você tem de paz. Jesus na cruz, na sua crucificação, uma das palavras que ele disse é: Pai, perdoa os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Nós não somos chamados para confusão, nós somos chamados para sermos pacificadores. Então, quando você puder, ceda. Você não está sendo pior, você está sendo cristão, porque o cristão é aquele que entende que ele tem que ter paz. Sexto lugar, quando o conflito persistir, importe-se o suficiente para resolvê-lo. Tem pessoas que falam assim: ah não, agora eu peguei ranço dessa pessoa, não quero nem ver a cara dela mais. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, e uma boiada para não sair. Isso não é cristianismo, isso é carne, não é fruto do Espírito, é obras da carne, dissensão, brigas, contendas, é obra da carne. Os frutos do Espírito: paciência, longanimidade, domínio próprio. Então, não adianta você bater a porta, sair bufando, mudar de emprego. Não, vou sair desse emprego porque eu fui ferido, meu ego, porque discordaram de mim. Não, qualquer empresa que você trabalhar, vai ter pessoas que pensam diferente de você. Tem pessoas que falam assim: não, eu vou sair dessa igreja aqui, eu vou sair da IPI, eu vou para outra, porque eu tive um conflito com alguém. Lá na outra você vai ter também, porque é gente, onde tiver gente, tem conflito. Claro, não estou falando de coisas doutrinárias, coisas do dia a dia, problemas pequenos, opiniões divergentes, isso faz parte. Mas você tem que se importar para resolver. Agora eu sei que tem coisas que a gente não vai resolver na hora. Tem coisas que, tem uma frase que diz assim: tem coisas que a gente resolve, tem coisas que o tempo resolve. Eu vou repetir: tem coisas que a gente resolve, tem coisas que o tempo resolve. Tem coisas que tem que deixar um tempo. Se você mexer, fica pior. Há situações que o tempo acalmam as emoções, o tempo vai fazendo pensar. Às vezes você no seu casamento tem tipo de personalidade que você acabou de brigar com a sua mulher, se você falar com ela vai ficar pior. É só amanhã. Tem mulher que quer resolver no dia, tem mulher que quer resolver daqui 3 dias. Você tem que conhecer a sua mulher. Tem mulher, tem esposa que ela não consegue dormir sem resolver. Tem esposa que ela precisa de 3 dias para resolver. Cada um é cada um. Cada pessoa é cada pessoa. São temperamentos diferentes. Então você tem que conhecer, pedir a Deus sabedoria de saber quando é hora de intervir e quando é hora de aguardar. E de repente uma conversa na hora certa, no momento certo. Nós aprendemos também, em 7º lugar, a diversidade de personalidades no reino de Deus. Você percebe que Paulo e Barnabé são pessoas diferentes. Eles têm personalidades diferentes. Existe uma teoria dos 4 temperamentos que eu acho muito oportuno aqui. Essa teoria, ela fala do temperamento sanguíneo. E esse temperamento sanguíneo na Bíblia é o Pedro.
que é uma pessoa sociável, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que tem muitos pontos fortes, mas também tem pontos fracos, como dificuldade de concentração, se dispersa, instável. Você vê na Bíblia Pedro, ele fala assim: Senhor, eu nunca te negarei. Negou. Senhor, promete 1000 coisas, mas não consegue cumprir. Mas era um grande líder. Quando Jesus aparece e fala assim: avisa a Pedro e aos demais discípulos que eu estou aqui, que eu ressuscitei. Avisa a Pedro. Então ele tem o sanguíneo, ele é uma pessoa extrovertida, uma pessoa que tem a fluência no grupo, liderança, mas não é perfeito, ele tem as fragilidades dele. Temos o temperamento colérico, que aqui se encaixa o nosso Paulo, que é uma pessoa assertiva, energética, decidida e muitas vezes dominadora. É uma pessoa que são líderes, são determinados. Quando essas pessoas colocam um objetivo, eles cumprem. Eles falam algo, eles fazem. São pessoas que têm essa liderança, mas também tem problemas, tem desafios. Agressividade, muitas vezes, impaciência, a insensibilidade, o autoritarismo. Tanto que Paulo diz: ele não vai, e o menino não foi. Por quê? Porque é o colérico, é a pessoa que tem essa determinação. Aí você tem um fleumático, que aí se caracteriza mais o Barnabé. Que o Barnabé já é o que? O fleumático, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais flexível, paciente, pacificador, que consegue se dar bem com as pessoas. Mas também quais os negativos? Às vezes é muito passivo, as pessoas abusam da sua passividade. As pessoas, por exemplo, um gerente fleumático, ele é muito querido pelas pessoas, só que ao mesmo tempo ele tem dificuldade de demitir alguém. E sabemos que uma demissão às vezes é necessária. E o fleumático, ele evita conflitos. Você vê Barnabé, ele é um homem que ele acreditava que João Marcos poderia mudar. Ele acreditava nas pessoas, ele era um pacificador. E nós temos nessa teoria o último temperamento, que é o melancólico, que na Bíblia é destacado Moisés, que são pessoas com grandes habilidades, com uma rápida dedicação, foco e grandes dons, mas ao mesmo tempo pessoas também que têm dificuldades quanto às suas emoções, são muito críticas a si mesma e têm tendência à depressão. Moisés, ele falou assim: Deus, tira a minha vida, já não suporto mais. Uma cobrança de si mesmo muito alta, uma visão pessimista. Então, nós vemos nessa história entre Barnabé e Paulo, essa diversidade. Isso no corpo de Cristo, isso na igreja, você tem até hoje. Você tem na sua célula pessoas sanguíneas, coléricas, fleumáticas, melancólicas, no casamento, os filhos, no trabalho, e assim vai. E como lidar com pessoas diferentes? É um desafio. 8º lugar, a expansão do ministério. Deus usou tudo que nós falamos aqui, essa desavença entre 2 missionários, para expandir. É interessante, Deus usa as fraquezas humanas, ainda pela sua graça e misericórdia, para melhorar as coisas, porque agora não era mais só uma equipe, era 2. Antes era só uma equipe, a equipe de Paulo e Barnabé. Agora, devido à discussão, são 2 equipes, Paulo e Silas, e Barnabé e João Marcos, ou seja, multiplicou a célula, multiplicou o grupo. Eles estão em caminhos diferentes, pessoas serão alcançadas. Deus, ainda na sua misericórdia e graça,
consegue abençoar. Nós temos hoje, por exemplo, dentro do ramo da igreja presbiteriana, nós temos a igreja presbiteriana do Brasil, nós temos a igreja presbiteriana independente, nós temos a igreja presbiteriana renovada, a igreja presbiteriana conservadora, dessas que eu estou lembrando agora, umas 4 divisões dentro da igreja presbiteriana. As divisões são boas? Não, não são. São ruins. Muitas vezes geram mágoas, geram tristezas, mas ainda assim, pela graça de Deus, Deus usa essas denominações diversas, cada uma no seu caminho, servindo ao Senhor, e assim segue o reino de Deus. Em último lugar, passa para mim, Sivila. 9, a reconciliação de Paulo e João Marcos. Eu encerro. A história não terminou em Atos 15. Depois de um tempo, quando Paulo está escrevendo a sua última carta a Timóteo, 2 Timóteo, tem um versículo muito lindo que fala assim: traga-me João Marcos, ele me é útil ao ministério. Interessante, o inútil agora é útil, o que antes abandonou, agora vai ser útil a Paulo. As pessoas mudam, as pessoas amadurecem. João Marcos amadureceu, Paulo amadureceu, Paulo repensou, e Paulo no final da sua vida disse: não, eu quero João Marcos comigo. E não sei se você sabe, mas o João Marcos escreveu um evangelho da Bíblia, que é o evangelho de Marcos, que inclusive é o evangelho mais antigo do que os outros 3, são 4 evangelhos, Marcos é o mais antigo. Esse menino, criado com vó, que abandonou a viagem na Panfilha, esse menino escreveu um livro da Bíblia, escreveu o evangelho de Marcos. Olha como as pessoas mudam, veja como as pessoas mudam, amadurecem, as pessoas têm uma nova visão. Barnabé acreditou no João Marcos, e o João Marcos deu resultado. O menino era bom mesmo, o menino deu frutos e abençoou a igreja de Jesus.